Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo de juntos estudar a sua palavra. Me alegro muito em saber que meus irmãos estão aí do outro lado, prontos para juntos cultuar o nosso Deus. Agradecemos a Deus pela noite que nos desse, por essa oportunidade de acordar nessa manhã, estarmos vivos, estarmos bem. Isso é muito grato. Nosso coração se enche de alegria, porque podemos cantar, louvar ao nosso Deus, respirar, andar. Tudo isso é bênção do nosso Deus. Nessa manhã, irmãos, nossa liturgia será um pouco menor. Eu quero aproveitar o tempo para estudar mais com os irmãos e encerrarmos no horário correto. Em seguida, teremos também a aula para nossas crianças. Graças a Deus, as coisas estão se ajustando, os irmãos estão se animando. Glória a Deus por isso. Eu quero, meus queridos, convidá-los que abram comigo as suas Bíblias no Salmo de número 105. E vamos ler os versos de 1 a 10. Vamos orar, vamos cantar 2 cantos nessa manhã. Certo? Salmo de número 105, de 1 a 10. Vamos ler. Depois eu quero já pedir à nossa irmã Esté que faça uma oração ao nosso Deus de agradecimento. Então, Salmo 105, de 1 a 10. Esperar os irmãos abrirem aí as suas Bíblias para que possamos juntos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 105, de 1 a 10, diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, Israel por aliança perpétua. Amém. Vamos orar? Esther, ore, agradecendo a Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua santa presença, por mais um dia vivos que o Senhor, por tua misericórdia, nos concedeu. Te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui te cultuando, na beleza da tua santidade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as formas que o Senhor tem feito para que nós possamos aqui estar transmitindo o culto para aqueles que estão aí do outro lado, que no momento ainda não podemos retornar de manhã, mas que futuramente, Senhor, nós poderemos, e já te agradecemos, porque até aqui tu tem nos ajudado. Amém. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda farás. Nos dá um restante de dia tranquilo e nos abençoa aqui na escola dominical. Em nome do teu filho amado, que eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém. Então vamos cantar, irmãos, é o teu povo aqui presente, todos juntos, em uma só voz, declarando que só Deus é santo. E esse Deus que somente Ele é santo, Ele pede, ou melhor, Ele ordena que nós sejamos santos. Então, é teu povo aqui presente. Depois, nós ainda vamos cantar Deus Supremo és, tá certo? Então, nossa liturgia hoje um pouco reduzida, para termos mais tempo na meditação. É o teu povo.
aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Então, Deus Supremo és. No próximo cântico, nós cantaremos. Soberana em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura.
muita majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Amém. Não há no céu, na terra, em nenhum lugar, um Deus como o nosso. Meus irmãos, eu vou pedir ao Natanael que nos eleve a Deus em uma oração de iluminação. Antes, porém, eu vou ler o Salmo 119, versículo de 12 a 18, que diz assim. No Salmo 119, de 12 a 18. A palavra do Senhor nos diz. Salmo 119, de 12 a 18. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém. Vamos orar. Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia. Em tua presença estamos, Senhor, para adorar, bendizer, cultuar, Senhor, do jeito que tu nos ordenaste e do jeito que tu mereces, Senhor. Só o Senhor é digno de toda louvor, adoração. E que neste momento nós possamos regozijar-nos no Senhor. Nós possamos nos deleitar na tua palavra, aprender. E não nos permita, Pai, que nós venhamos a falhar na interpretação da tua palavra, para que nós não possamos interpretar de forma errada, mas que nós possamos ser iluminados pelo teu Espírito Santo neste momento, porque estamos fazendo de todo amor e de toda vontade, Pai. Buscando te adorar, te bendizer, aprender mais de ti, porque assim tu nos ordenaste. Sei que tu usa o teu Espírito Santo para que nós possamos aprender, e é por isso que nós te pedimos isso. Pedimos que neste momento o Espírito Santo venha clarear as nossas mentes e o nosso coração, e nos fazer, Pai, entendedores e praticantes da tua palavra. Perdoa todos os nossos pecados e falhas. Abençoa-nos nesta manhã, Pai. Faz, Senhor, com que nós cumpramos o teu dia e venhamos a nos regozijar no Senhor hoje, Pai. Mais ainda do que o da semana. Para que nós possamos aprender, buscar mais de ti, para que nós possamos estar um pouco mais próximo de ti, Pai. Nos prepara para a noite também, para aprender um pouco mais de ti. Eu te peço neste momento, pela vida do pastor, para que ele possa passar somente o que tu pôs na boca dele, Pai. E que venha a ser a palavra do Senhor, instruindo o seu rebanho. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Que assim seja, irmãos. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias no texto que estamos estudando, o livro do Eclesiastes. Hoje nós iremos concluir o capítulo 4. Então estudaremos hoje dos versos 9 ao verso 16. No estudo de hoje, irmãos, eu quero tratar de dois temas. Dividirei esses 9 versículos, que vai do verso 9 ao 16. Aliás, 9 e 7, né? São 7 versículos. Nós vamos dividi-los em duas partes. Do verso 9 ao verso 12, nós trataremos do companheirismo, a importância do companheirismo. Como é importante o companheirismo? E dos versos 13 ao verso 16,
nós trataremos dos aplausos populares. Então, nós vamos estudar esses dois assuntos, o companheirismo e os aplausos populares. Então, abram aí as suas Bíblias e vamos ler esse texto sagrado. Eclesiastes, capítulo 4, dos versos de número 9 ao verso de número 16. Esperar aqui um pouquinho para que todos possam abrir Eclesiastes depois de Provérbios, antes de cantarem, tá? Para que todos possam rapidamente encontrar. Então, encontraram? Capítulo 4, versos de 9 a 16. Então, ouça com atenção e aprenda a palavra do Senhor. Assim diz as Sagradas Escrituras. Verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de tez dobra, não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão poucos que viram depois de os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus eterno, Pai bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Toda glória, Pai, toda honra, todo louvor, somente seja dado ao Senhor. Agora, Pai, nesse momento, diante da tua palavra, pedimos iluminação, pedimos todo, Pai, amor que os irmãos têm para com o Senhor, com atenção, para que o Senhor derrame bênção em nossas vidas, nos ensinando a sua verdade. Nos acompanha, Pai, nesse estudo, abre as nossas mentes e corações para que possamos entender. Depois concede graça a cada um de nós para cumprir no nosso dia a dia tudo aquilo que vamos aprender nessa manhã. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Portanto, companheirismo e aplausos populares. É o que nós encontramos nesse texto. Não é forçação, mas é de fato o que está descrito nesse texto. Para tratar desse assunto, o sábio Salomão, irmãos, ele examina tudo isso, e ele usou aqui uma palavra-chave, que vai ser não só nesses versículos, mas ainda continua no capítulo 5, até os 7 primeiros versículos, com essa palavra-chave. Qual é essa palavra? Melhor. E essa palavra nós podemos encontrar, eu quero logo mostrar para os irmãos, para mostrar que de fato é a palavra-chave que Salomão escolheu, porque ela está aqui nos versos de números 9, 13, aí no capítulo 5 está no verso 1 e no verso 5. Se não, vejamos. No verso 9 ele diz, melhor serem dois. No verso de número 13, ele diz, melhor é o jovem pobre. No capítulo 5, verso 1, ele diz, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, chega-se para ouvir, pois é melhor. E no verso de número 5 do capítulo 5, ele diz, melhor é que não vote. Portanto, a palavra-chave desse texto é a palavra melhor. Antes de analisarmos todo esse texto, reveja comigo o verso de número 8 do capítulo 3, que Salomão analisou e que Salomão escreveu. Capítulo 8, capítulo 3,
no versículo 8, ele diz: há tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Mas Salomão, meus queridos irmãos, ele usa tudo isso aqui, ele examina, mas aí ele finaliza aqui, dizendo que há tudo esse tempo e tudo, mas ele disse também que o sucesso do homem, nesse texto, que proveito o trabalho tem daquilo que se fatiga. Ele diz ainda, no verso 8 do capítulo 4, o seguinte: isto é um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isso é validade, enfado e trabalho, ou enfadou no trabalho. Então, Salomão, analisando esse versículo, e principalmente o versículo 8 do capítulo 4, ele descobriu que esse homem solitário é o mais pobre dos homens. Apesar de ter adquirido riqueza, sucesso, ele não passava de um pobre, porque trabalhava, era escravo do próprio trabalho e não usufruía do trabalho e não tinha para quem deixar, principalmente para quem deixar. Então é por isso, meus irmãos, que Salomão agora passa a refletir em algo que é muito melhor. É por isso que ele usa a palavra. Apesar da riqueza, do sucesso desse homem ou desses homens, ele diz que tem algo muito melhor. Muito melhor do que? E aqui podemos já aplicar, irmãos. Quando as pessoas trabalham, lutam, porque acham que o melhor é acumular riqueza, e para isso lutam, deixam de desfrutar a companhia das pessoas, dos entes queridos, da esposa, dos filhos, dos irmãos, dos pais. Mas Salomão disse: eu encontrei algo muito melhor. É o companheirismo. Quando Salomão trata de companheirismo, meus irmãos, nós podemos lembrar que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. O companheirismo é tão expressivo e é tão importante que nós encontramos, ainda que fora da nossa família, do nosso convívio, desculpa, do convívio não, mas do nosso parente consanguíneo, amigos, companheiros mais chegados do que irmão. Então, esse texto, meus queridos irmãos, eu não digo aqui, não vou acusar erroneamente, porque eu, particularmente, já usei também, porque assim é permitido. Mas esse texto ele tem sido usado particularmente para reunião, para cerimônia de casamento. Ele pode sim ser usado e se aplica também. Mas nós não podemos esquecer que Salomão está tratando aqui de aliança. Esse texto ele se aplica não exclusivamente ao casamento, mas de aliança. E tratando-se de aliança, meus irmãos, ela existe, na aliança existe a elasticidade, o conforto e a força. Na aliança deve haver isso. Uma aliança verdadeira, meus queridos irmãos, ela deve aceitar todas as exigências. Eu quero lembrar aqui de um amor, um companheirismo existente entre dois homens, que erroneamente ou maldosamente alguém tem usado isso para dizer que aqueles dois eram homens sexuais. E não eram. Jonatas, filho de Saul, e o rei Davi. A amizade desses homens era tanto o amor, o respeito, o companheirismo. O apego desses queridos irmãos era um tanto que a Bíblia diz que o amor é mais forte do que o amor de mulher. Por que amor de mulher? Entre um homem e uma mulher? Porque muitas vezes essa aliança é quebrada e há traição. Mas Jonas, ele muitas vezes arriscou a própria sucessão, desagradando o seu pai em prol do seu amigo Davi. Amava, não traiu e não foi traído. Davi, queridos irmãos, cumpriu as exigências dessa amizade, porque posteriormente à morte de Jonas, Davi fez todo o bem, procurou reparar os erros
mandando buscar os parentes de Jonas. E quando descobriu que Jonas tinha um filho, e esse filho era aleijado, Mefibosete, ele manda o buscar, coloca na sua mesa, dentro da sua casa, e sustenta e devolve todos os bens que lhes pertenciam. Ele usou até uma expressão para com o rei Davi. Ó, meu rei, como você vai lembrar de um cão sardento como eu? Ele disse, por amor a teu pai, Jonas, meu amigo, eu vou cuidar de você. A amizade, queridos irmãos e amigos, o companheirismo, ele deve ser usado justamente para mostrar essa elasticidade, esse conforto, essa força. E assim nós aceitamos as penas da sua exigência. Há amigo mais chegado, o amigo não trai, o amigo diz a verdade, ainda que doa. E em Provérbios está dizendo que mais válidos são as feridas feitas por quem ama, do que os afagos e os beijos do falso. Portanto, se teu amigo te ferir, e ele fizer isso por amor, perdoe-o, aceite. Ele está fazendo, ele está te dizendo coisas boas, porque te ama, porque é teu companheiro, porque é teu amigo. Qual é o preço que temos que pagar dessa amizade, desse companheirismo? Meus queridos irmãos, o preço é óbvio, é a independência da pessoa. A partir do momento em que eu faço uma aliança, seja ela com um amigo, seja ela em um tratado, em uma parceria, ou, no caso dos cônjuges, em uma aliança de casamento, eu perco a minha liberdade, não a liberdade, mas a minha independência. Porque uma vez comprometido, eu tenho que consultar o interesse e a convivência do outro, ouvir-lhe as ideias, ajustar-se o modo de andar, o estilo de vida e cumprir as promessas que nós fizemos uns aos outros. E aí eu digo, seja numa parceria, numa sociedade, ou como é uma aliança, no caso, uma aliança de casamento. A partir de então, eu tenho que dar satisfação a outra pessoa e a outra pessoa a mim. Eu perco a minha liberdade, eu pago esse preço, mas faço isso com amor. Eu me adequo ao estilo de vida, ao andar, ao viver da pessoa que eu amo. E eu amo o meu amigo, o meu companheiro de luta, o meu irmão em Cristo, a minha esposa, os meus filhos. Isso é aliança. É por isso que Salomão aqui fala do valor do companheirismo. O valor do companheirismo. Uma vez comprometida, eu preciso consultá-lo. Vai aqui um lembrete, meus queridos irmãos e amigos. Um parceiro nunca haverá de explorar o outro, se de fato somos amigos. Se você é um parceiro da sua esposa, você jamais irá explorá-la. Se os dois trabalham fora, ao chegar em casa, dividam as tarefas. Mesmo que a sua esposa não trabalhe fora. Chegou o final de semana, tem as tarefas, divida com ela. Não explore o seu marido, não explore o seu amigo. Ah, meu amigo, portanto, eu vou me aproveitar da amizade para tirar proveito, para tirar vantagem. Eu vou aproveitar da amizade que eu tenho, eu vou pedir um valor emprestado, sem tempo para pagar. Um verdadeiro amigo, que eu lembrete, um verdadeiro amigo, meu companheiro, seu companheiro, a minha companheira, jamais deve ser explorado. O valor do companheirismo é muito alto. O mais importante propósito de Deus para o seu povo, meus irmãos, é o relacionamento com Ele. João 14, do 10 ao 15, no Evangelho de João, Deus vai tratar desse relacionamento. E nesse texto ele vai dizer, já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas o amigo sim. E eu tenho certeza, você que está me ouvindo, quando você tem um projeto,
O seu filho foi vitorioso, passou em um concurso. O seu filho vai casar, sua filha. Você está sendo vitorioso, os seus projetos estão sendo realizados. Você fica numa alegria tão grande que quer compartilhar. E as primeiras pessoas que você compartilha são seus amigos. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo que nós somos amigos porque os amigos sabem a vontade do seu Senhor. E toda a vontade de Deus para nós está revelada aqui. Portanto, nós não somos servos, somos amigos. E disse mais, além de amigo, vós sois meus irmãos, disse Jesus. Portanto, o relacionamento, o companheirismo, o propósito de tudo isso é o relacionamento de Deus para com o seu povo, mas também do seu povo, uns para com os outros. Eu quero lhe pedir para abrir comigo a sua Bíblia, se assim puder. Em 1 João, capítulo 1, versículo de 3 a 7. Primeira carta de João. Não é o Evangelho, é a carta, tá certo? 1 João, capítulo 1. Podemos ler apenas os 2 versículos, depois os irmãos leem aí. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 7 de 1 João. Olha aí, irmão. Eu digo que o propósito desse companheirismo é o relacionamento de Deus para com o seu povo, consequentemente, por extensão, do seu povo, um para com o outro. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 3 e depois o versículo 7. O que temos vistos e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Agora veja o 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É por isso que a orientação bíblica é essa. Você está na igreja. No momento do culto, chegou o momento que faz parte, que é elemento do culto, da oferta. Você pegou a carteira para ofertar. Mas nesse momento você lembrou que está com um problema com teu irmão. A orientação bíblica é essa: recolhe a tua carteira. Recolhe a tua oferta. E vai reconciliar com teu irmão. Porque se você não fizer isso, Deus não aceitará a tua oferta. Porque a nossa comunhão é com Deus e com seu Filho Jesus. E se nós andarmos em comunhão com Deus, como de fato Ele o é, em santidade, nós temos que manter a nossa comunhão, o nosso relacionamento, o nosso amor para com nossos irmãos. Lembra-se o valor do companheirismo. Porque a parte, irmãos, ou seja, fora dessa comunhão, só existe solidão. Só existe isolamento. Assim aconteceu com Adão, vamos lembrar Adão e Eva, que todos os dias, eles recebiam a melhor visita. No final do dia, Deus vinha conversar com eles. Às vezes nós estamos tristes, sozinhos, e aí de repente no nosso celular chega uma mensagem. Palavras boas. Tem irmãos que alegram o meu coração. E ao amanhecer eles estão me dando um bom dia, desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que alegria. Alguém que se importa comigo. Deus se importa com você. Então Deus vinha todos os dias prestar conta, saber como foi o dia de Adão e Eva. No dia que quebraram essa comunhão, o que restou para Adão e Eva foi apenas solidão e isolamento. Não foi Deus que se afastou deles, foi eles que se afastaram. A voz de Deus veio no mesmo horário. Adão, Adão, aonde estás?
Ele disse: eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Nós lemos antes de iniciar o texto, Salmo 119. Ser generoso para comigo, ó Deus. Desvenda a minha mente. Abra o meu coração. Ensina-me a tua verdade para que eu tenha prazer na mesma. Nós temos que ter prazer, deleite em ter relação com Deus. Um relacionamento amoroso. Que Deus se rebaixa para vir conversar comigo, me ouvir. Como diz no Salmo 40. Ele inclinou os ouvidos quando clamou por socorro. Não só ouviu, mas se livrou. E não medo. Então, a parte desse relacionamento, o homem só tem solidão, tristeza, isolamento. Adão e Eva descobriram quando desobedeceram a Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 22 a 24. Quando Salomão disse aqui, meus queridos irmãos, que melhor serem dois do que um. Ao falar dos dois, Salomão está falando de cooperação e não de competição. Nós devemos nos alegrar com a felicidade, com o sucesso do nosso companheiro, do nosso amigo, do nosso irmão. E não competir com ele. Se ele comprou um carro, eu vou fazer de tudo para comprar um carro, talvez de uma marca e um preço muito superior ao dele. O filho do meu vizinho passou em um determinado concurso, a minha filha, o meu filho, tem que passar em outro. Não. Quando Salomão fala de dois, ele está falando de cooperação, não de competição, é cooperar. Ele diz aqui que essa cooperação acontece. Se um cair, está lá tentando levantar o outro, estende a sua mão amiga e ergue do chão. Assim como Deus tem feito. Erguendo os desvalidos do monturo, os mendigos, e fazendo assentar-se entre os príncipes do seu povo. As mulheres que não tinham filho e que não têm filho, que sofrem. E naquela época, a mulher que não tinha filho era tida como maldita. A culpa era dela, nunca do homem. Hoje nós sabemos pela medicina que muitas vezes uma mulher não consegue engravidar, o problema não está nela, está no marido, mas a culpa sempre era da mulher, e justamente Deus atendendo faz com que essa mulher estéril seja alegre. Mãe de filhos, não de um filho, mãe de vários filhos. Que alegria! É Deus. Salomão continua. Se os dois trabalham, o ganho é maior. Ah, é só um salário mínimo que eu ganho, mas se o outro ganha um salário, junta-se os dois. Até em uma luta. De repente os dois estão andando. Isso nos dá proteção. Dificilmente um malfeitor, um assaltante, ele parte para cima de vítimas que são de mais de uma vítima, porque ele sabe que alguém pode reagir. Até nisso, Salomão está dizendo que se um levantar contra o outro, os dois podem muito bem resistir. Eu lembro que aqui em Teresina, um candidato tornou-se prefeito. Ele usou mais ou menos isso. Quando ele disse que a união faz a força. E de fato assim é. Então, esses dois, Salomão está falando aqui de cooperação, motivada pela força, pois essa cooperação produz sucesso, fornece proteção contra o invejoso. Porque ele está combatendo aquilo que ele já falou no passado, daqueles que trabalham por inveja. A força do trabalho de alguns é inveja. O outro trabalha sem parar na competição. Não é competição, é cooperação. Principalmente, meus irmãos, se esse relacionamento for feito com Cristo Jesus. Principalmente. Mas uma coisa é certa. Para termos um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, é preciso apartar-se periodicamente do convívio com os demais e ter contato com Ele. Porque a exclusividade aqui é em Cristo. Ele disse, eis que eu vim para causar divisão entre pai e filho, mãe e filha, sogra e nora e assim por diante. Agora, Jesus Cristo não quer
romper os relacionamentos, principalmente familiar. Não. Mas uma coisa é certa. Ele disse, aquele que não me colocar em primeiro lugar, aquele que colocar pai, mãe, filho, emprego, o dinheiro, o poder, acima de mim, não é digno de mim. Aqueles que acham e que pensam que coloca Deus em segundo plano não terão sucesso. Portanto, você que está me ouvindo, ou então transmita essa palavra a outro, que trabalha demais, que não tem tempo para o Senhor, que estuda demais, eu tenho que fazer prova, eu tenho que passar em concurso, isso depende do meu futuro? Não depende. Depende de Deus. Porque por mais forte que você seja, jovem, que está me ouvindo, talvez, achando que pela força, pela tua inteligência tu vai conseguir, não vai. Porque Deus pode muito bem encerrar o teu projeto imediatamente. Ficamos sabendo ontem que uma pessoa, uma senhora, está vegetando nesse momento em um leito do hospital particular de Teresina. Mas o que mais nos chocou foi saber o motivo que levou essa pessoa a esse estado. Comer um pão. Se engasgou com esse pão. E durante esse tempo, o sangue não subiu ao cérebro, o cérebro não foi regado pelo sangue, ficou naquele momento. E isso, meus irmãos, fez com que essa mulher esteja vegetando. Um pão. E aí eu lembro da história do pão. Quando Josué e Caleb foram enviados juntamente com mais outros espias. Moisés mandou 12 espias para ver como era a terra e saber se de fato eles podiam vencer. 10 voltaram covardemente, dizendo, Moisés, nós não vamos conseguir, porque os homens da terra são gigantes, nós olhamos para ele, olhamos e vemos como gigante, e ele nos vê como um inseto, como gafanhoto. Josué e Caleb disseram, não é assim, eia, levantemos e avancemos, que nós iremos ver, serão acrescentadas. Portanto, para ter um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, momentaneamente eu preciso romper esse relacionamento meu a sós com Deus. Há momento que eu me isolo, eu me enclausuro, para que eu possa orar ao Senhor, ler a sua palavra. E faço isso também familiarmente, unido com minha família no culto doméstico. Mas precisamos sim, Jesus Cristo era o nosso modelo. Ele se levantava à alta madrugada e orar com seu Pai. Orava também com seus discípulos, orava com a população. Mas há esse momento, para termos um convívio, um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, é preciso, por algum momento, eu me afastar. Mas eu digo para você que mesmo nesses momentos eu não tenho solidão. Porque Jesus Cristo já teve por mim. Jesus Cristo já passou por mim essa solidão. Porque o desejável é muito diferente da dor do isolamento, irmãos. Digo para você, nós devemos fazer isso. O relacionamento é assim, queridos. É dessa forma. Nós precisamos ter um relacionamento profundo. E eu digo para você, quando nós fizermos isso, nós não temos solidão, porque o desejável é estar com Cristo, é estar em relacionamento com Ele. E jamais estaremos a sós por causa do nosso amigo Jesus. Se não vejamos Provérbios capítulo 18, verso 24, e depois veremos João capítulo 15, verso 15. Vejamos primeiro, volte um pouquinho em Provérbios 18, 24. Provérbios capítulo 18, versículo de número 24. Olha aqui. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. E em Hebreus, a carta aos Hebreus, Jesus não se envergonha que chamemos de irmão. Ele é nosso irmão mais velho. É o primogênito, é o nosso irmão. Então, assim no mundo, amigo mais chegado que o irmão, mas acima de tudo, o irmão mais chegado é Jesus Cristo.
João, capítulo 15, versículo de número 15. Vamos lá, irmãos. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amigo. Então não temos solidão, não estamos sós, quando estamos com o nosso amigo Jesus. Mas Jesus experimentou a solidão por mim e por você pelo menos 3 vezes. Quando foi isso, pastor? Jesus experimentou primeiramente quando foi tentado no deserto. Ele passou ali 40 dias, sozinho, na solidão, sofrendo. E o companheirismo que ele teve ali foi dos animais. E solidão é solidão. Porque quando Deus colocou Adão no jardim do Éden e trouxe todos os animais, ele tinha todos os animais, entretanto tinha solidão. E Deus, para suprir essa solidão, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma varoa que seja idônea. Trouxe a companheira idônea para amenizar, aliás, para encerrar a solidão. Então Jesus Cristo estava lá no deserto, com a companhia dos animais. Mas ele queria companhia humana, mas foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado. Porque nos últimos momentos da sua vida, no jardim do Getsêmani, sabendo o que ia acontecer, ele toma consigo o seu discípulo e, posteriormente, mais os 3 que sempre estavam com ele, sempre viram a sua glória, os seus milagres. E eles não puderam vigiar com Jesus 1 hora, um momento de solidão, ele estava precisando. Segundo foi quando ele viajou, Mateus 19, 20, Jesus ia por todas as partes, fazendo o bem, andando com aquela população, chorando ao vê-lo sem pastor. Jesus Cristo sentia solidão. É por isso que ele levantava a alta madrugada para ter o conforto e o consolo do seu Pai. Terceiro, quando os discípulos o abandonaram, Marcos 14, 50, todos, Jesus Cristo sendo preso, manietado, acorrentado ali, levado, as pessoas blasfemando. Não tem ninguém. Você está doente, você precisa de uma visita, de uma palavra amiga, você está sofrendo. E aquela visita que se faz mesmo no hospital, rápida, lhe traz um conforto. E Jesus, no momento mais difícil da sua vida, ele não teve a companhia dos seus discípulos. Então, Jesus Cristo, em 3 momentos, pelo menos, que eu posso colocar aqui, ele passou por solidão. Mas uma coisa eu lhe digo, meus irmãos, uma coisa eu digo para vocês. Apesar de Jesus Cristo ter passado pelo menos esses 3 momentos que eu coloquei aqui de solidão, eu digo para vocês que somente uma única vez, ele esteve só. E por que esteve só? Por culpa sua e minha. Quando foi que Jesus, uma única vez na sua vida, ficou só? Quando estava na cruz do Calvário, Deus imputando a ele os meus e os seus pecados, Deus o abandonou. Mateus 27, 46. Lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Passou solidão, mas somente uma única vez ficou só. E essa solidão de Jesus, ou esse abandono de Jesus, não deve acontecer com você e comigo, porque ele não nos abandona. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, mesmo que vocês passarão, porque isso é verdade, passarão por dificuldade. Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e estou convosco. Ele foi abandonado. Ele passou solidão para me socorrer nos momentos de solidão e no momento de abandono. Ele está conosco.
Valor do companheirismo. Portanto, diante de tantos distúrbios pelos quais passam as nações e as tragédias pessoais, desenvolver uma amizade profunda e duradoura é uma expressão do amor de Deus. Procure construir amizade sólida, sem interesse. Porque provérbio diz que quem tem muito amigo sai perdendo. Amigo, entre aspas. Esses amigos interesseiros. Mas existe amigos, sim, e poucos. Se você contar aí agora, como eu já fiz isso, conte aí nos seus dedos. Quantos amigos você tem que pode contar agora? Eu tenho um amigo, eu tenho 2 amigos. Aqueles que eu posso contar, que eu sei que são meus amigos para qualquer hora. Que eu posso ligar às madrugadas. Eu posso ligar nas horas impróprias. Ele está descansando à tarde, ele está almoçando, ele está dormindo, mas é meu amigo e eu precisei. Conte aí, quantos você tem? Mas tem, deve ter. Então construa uma amizade profunda e duradoura. Porque essa sim é a expressão do amor de Deus. É por isso que o último mandamento, o novo mandamento que Jesus nos deu foi esse. Novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor de Deus, o amor de Cristo, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. É por isso que novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. É por isso que é difícil ter amigos, e são poucos os amigos. Mas aqueles que têm, e que verdadeiramente são amigos, eles são mais chegados do que irmãos sanguíneos. Certo? No relacionamento conjugal, o que o texto nos permite aplicar, é necessário sermos benevolentes. O marido ser benevolente para com a esposa, longânimo, perdoador, a esposa também compreendendo as fraquezas do marido. Ser um longânimo, meus queridos irmãos. Assim como foi Ruth para com Noêmia, assim como foi Davi com Jonas, assim como foram tantos outros amigos que nós conhecemos dentro das Escrituras Sagradas. Aplicar isso é necessário, pois assim teremos um relacionamento baseado em amor, em lealdade e compromisso. Amor, lealdade e compromisso. E quando eu amo o meu cônjuge, eu não cobro dele perfeição, e ela não cobra de mim perfeição. Eu amo com seus defeitos, com as suas qualidades, eu tenho compromisso, eu tenho lealdade, eu a compreendo. É isso que nós devemos fazer. Sermos benevolentes, amar, termos essa consideração. Amizades duradouras são construídas sobre o alicerce da benevolência, o amor incondicional, a lealdade perene e o compromisso imutável. Repetindo, a amizade duradoura será construída sobre o alicerce da benevolência em 3 esferas. O amor incondicional. Ah, eu te amo se você fizer isso. Não. É o ministério. É a vela que se queima. A lealdade perene está sempre brotando. Está sempre brotando. Sou leal sempre. Jorrando a lealdade. E o compromisso imutável. Nós temos uma aliança. Ela não tem emendas. Significa que tem um começo. Eu não sei onde é que está a emenda. Mas ela não tem fim. Essa aliança, essa amizade começou hoje. E não é por qualquer coisa. Pode até abalar, mas não finalizará. Eu busco reaver, reatar essa amizade. Por causa da benevolência
a qual foi construído esse relacionamento e essa amizade. Assim podemos perceber que Salomão ressalta aqui o valor do companheirismo, do amigo, da virtude da cooperação. Foi isso que Jesus fez ao enviar seu discípulo. Jesus Cristo enviou de 2 em 2, nos dando o exemplo. Vão de 2 em 2. Um protegendo o outro, um ajudando o outro. E naquela solidão das viagens que faziam, um ajudando o outro, um encorajando o outro. Momento de tristeza, o outro encoraja. A história nos conta que a esposa de Lutero sendo perseguido pelo clero, ameaçado de morte. Deus levantou aquele homem para a reforma protestante, mas devido a tanta perseguição, e ele, como ser humano, teve um dia que desanimou, querendo voltar atrás. Mas a Bíblia nos diz que quem põe a mão no arado e volta atrás não é digno do reino de Deus. Mas é aí onde entra Catarina Balboa, esposa de Lutero. Para chamar a sua atenção, se vestiu dos pés à cabeça, de luto, de preto. Entrou na escrivaninha de Moisés, lá no seu escritório, e quando ele olhou, ele se espantou. Por que estás vestida assim, minha esposa, minha querida? Ela disse, porque meu marido morreu. E ele se espantou. Como morri se aqui estou? Ela disse, porque as suas ideias, você está querendo desvanecer, voltar atrás. Você que era tão entusiasta dos seus propósitos, agora está voltando atrás. Então você, para mim, morreu. Ali chocou Moisés, chocou Lutero. Oxigenou as suas ideias, a sua coragem. E é o que nós temos hoje na Reforma Protestante. E ele vai em frente ao clero e disse, ainda que os demônios daquela cidade sejam iguais às telhas das casas, eu não voltarei atrás. Ameaçado, você se retrata, ele disse, a menos que Deus me convença. Do contrário, eu não me retratarei. É a força do companheirismo. É um ajudando o outro, é um encorajando o outro. E aí o versículo 11 e versículo 12 do nosso texto, Eclesiastes 4, verso 11 e 12, ele diz, também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, não se arrebenta com facilidade. Talvez, falar do cordão de 3 dobras, o que significa isso? O cordão de 3 dobras. Talvez seja uma maneira de dizer que o verdadeiro companheirismo tem mais de uma forma. Mais de uma forma. Vamos lembrar que não é só pela força, nem pela coragem. Fala aqui, diz, é pelo meu espírito, diz o Senhor. A Bíblia diz que um rei se levantou contra uma cidade. E na iminência de dominar aquela cidade, levantou-se um homem pobre, porém sábio. Não diz o que esse homem fez, mas diz que pela sua sabedoria, embora sendo um homem pobre, ele livrou a cidade daquele poderoso rei que vinha contra ela. Então, o cordão de 3 dobras, para mostrar que há mais de uma forma no companheirismo. Uma estratégia, ou a força, a coragem. Não sabemos. Esse versículo pode ser aplicado ao casamento? Sim, pode, como eu já falei. Mas também ele pode ser aplicado ao viajante, que dormia ao relento. E nas noites geladas da Palestina, muitas vezes o viajante solitário, dormindo ao relento para aguentar, para suportar o frio, ele dormia junto dos seus arreios, da sela, dos couros que levavam, das cargas, justamente para aguentar o frio da noite. Então, aplica-se ao casamento, sim, mas aplica-se viajante que dormia, né, junto à sua montaria para aquecer, por falta de companhia, porque ele disse como se um tiver só, como se aquentar.
E às vezes tem morrido. Nós temos uma cidade no Canadá chamada Toronto. Essa cidade tem um inverno muito rigoroso durante 6 meses. Então Toronto é subterrâneo. Mas nem todas as pessoas têm condição de ter a sua moradia ali. Lá tem tudo. Tem supermercado, tem todos os suprimentos ali. E já foi noticiado várias e várias vezes que após esse inverno rigoroso, quando retornam para as cidades aqui em cima, Canadá, lá no Canadá, quando eles sobem, voltam para suas casas, encontram muitos e muitos idosos que morreram, foram congelados pelo frio. Pela sua idade, por não ter um companheiro para cuidar. Então, aplica-se ao viajante, mas também voltando aqui à condição, no caso, aplicando-se ao casamento, esse cordão de 3 dobras, ele tem 2 interpretações que podemos fazer aqui, sem forçar o texto. A primeira, meus queridos irmãos, e a mais importante, é quando Deus é o fio mestre desse cordão de 3 dobras. É quando você, marido, e você, esposa, coloca Cristo Jesus no centro. E aí esse cordão agora, marido, mulher e Deus, Cristo Jesus, é o fio condutor. Você imagina esse relacionamento. Quem vencerá? Quem conseguirá vencer, romper, sendo Deus? Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, o que me poderá fazer o homem, o braço humano? Portanto, a primeira interpretação e a mais importante é essa, que Deus, sendo o fio condutor do teu casamento, do teu relacionamento, ninguém pode resistir se você de fato colocar Jesus como centro do seu casamento, como centro do seu relacionamento. Aplica-se também aqui a todos os relacionamentos, a um negócio em que você tem com o outro, em todas as coisas, no dia a dia, no irmão, na irmandade, na igreja, Deus é o centro, buscar coisa em primeiro lugar. A segunda interpretação que nós podemos ter aqui, o terceiro, o cordão de 3 dobras, é o marido, a esposa e os filhos. Os filhos entram aqui, meus queridos irmãos, como esse terceiro, porque os filhos têm tudo para acrescentar a qualidade e a força do laço original. Foi Deus que disse, Adão e Eva, quando Deus o fez. Deus também disse para Noé, quando saiu da arca com seus filhos, multiplicai-vos, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Os filhos são bênção. Os filhos são bênção. A esposa ao redor da mesa, o marido ali, os rebentos da oliveira. A esposa como uma oliveira frutífera. Então nós temos 2 interpretações. Interpretação, Deus como o terceiro filho, ou o primeiro. Eu e minha esposa somos o segundo e o terceiro. Os nossos filhos também. É isso aqui. Mas eu falei que nessa manhã nós trataríamos de dois assuntos, 2 temas. O valor do companheirismo e os aplausos populares. É o que nós veremos, versículo de 13 a 16. Então vamos lá. E vamos avançar, que o tempo é cruel. Versículo de 13 a 16. Melhor o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que ele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino desse. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará no lugar do rei. Era sem contar todo o povo que ele dominava, tão poucos que virão depois se hão de regozijar-se nele. Na verdade, que também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Então, Salomão continua no segundo ponto, meus queridos irmãos, mostrando aqui, de fato, que os aplausos populares. Esse parágrafo revela uma coisa bastante familiar na vida pública. A popularidade, meus queridos irmãos, ela é efêmera no meio dos grandes. A popularidade, ela passa rapidamente. Eu lembrava nessa semana meditando nisso, e eu lembro aqui quando ele disse que o jovem pobre, ou aquele que saiu do cárcere para reinar, levado aqui por uma população mundial aplaudindo. E eu lembrei aqui do sul-africano Nelson Mandela.
Passou 27 anos preso. Já não era mais jovem quando saiu ali, mas ele tinha um sonho, sempre lutou. E 4 anos depois foi consagrado nas urnas, presidente da África do Sul, unindo aqueles povos, brancos e negros apartados, ele uniu. A população o consagrou. Mas eu quero dizer para vocês que, quando Salomão mostra isso, ele está dizendo, pegando aqui a questão do jovem, que veio para reinar, e ele diz, ou pode ser aquele que estava preso, ou aquele que nasceu no reino desse pobre. Ele mostra aqui, meus irmãos, Salomão tratando agora, mostrando agora, a teimosia de um homem velho, que está há muito tempo sentado no trono, e que já não tem a simpatia da nova geração, mas ele se esqueceu de como era jovem. Tá certo? E você, nós estamos acompanhando aí pela televisão, aquele que foi denominado o último ditador da Europa, Alexandre Lukashenko, presidente há 25 anos, e que foi eleito agora, dizem que fraudou a eleição por mais 4 anos, da Bielorrússia. Daquele país que fica sem sobre o mar, fronteira com a Ucrânia, com a Rússia, com a Armênia, com a Polônia. Aquele homem já não tem mais, apesar da sua força, ele não tem mais o apoio da população, a população que aplaudia. Por isso que Salomão mostra aqui que é efêmera o sucesso, o poder, o aplauso. E nós não venhamos nos enganar com isso. Então ele perdeu e está esquecendo. Porque Salomão fala, meus queridos irmãos, que a beleza, a juventude, a popularidade são efêmeras. Não se pode confiar porque tudo passa. Não confie em você que é jovem, que é forte. Porque o próprio Eclesiastes, capítulo 12, vai dizer que isso passa. Os meus músculos, quando eu chegar velho, eles decaem. A minha força, o meu vigor, a minha visão, a audição, o meu apetite. A beleza que a mulher tem, acha, e é por isso que alguém diz que a beleza não põe mesa. Ela passa e você se esquece. O poder, o prestígio, a riqueza, passa, tudo passa. A saúde, passa, meus queridos. E eu posso citar aqui alguns exemplos, meus queridos irmãos, de homens, de mulheres, que tinham popularidade, mas de uma hora para outra isso desapareceu. Pessoas que foram fenômenos de votos, de aplausos, de prestígio. Rapidamente citarei aqui alguns, como Emmanuel Macron, aquele jovem, com uma visão, com a vida, respeitoso. Foi eleito presidente da França por 66,10% dos votos. Eu posso ver Alberto Fernandes, aqui na Argentina, foi eleito com 45% dos votos, a população aplaudindo esses homens. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ganhou nos colégios eleitorais. Esses homens que foram aplaudidos. A primeira-ministra Theresa May na Inglaterra foi substituída por Boris Johnson. Depois esse povo começaram a perder os aplausos, a confiança, o prestígio. Alguns lutando para voltar ao poder, sendo vaiados em praça pública, que eram aplaudidos, estão sendo vaiados. Mas as coisas mudam repentinamente. E num momento como esse, eu olho para a alemã, primeira-ministra alemã, Angela Merkel, que está sendo aplaudida, que está sendo ovacionada, o seu prestígio, nesse momento da pandemia, está crescendo. Porque tudo passa, é por isso que nós não podemos confiar na beleza, na juventude, na força, na popularidade. Tudo isso Salomão escreveu. Talvez para que eu e você olhasse para a nossa própria vida, para a vida dele, para a vida do seu pai, Davi, do começo ao fim. Mas também, como ele mostra no verso 5, e mostra em todo o capítulo aqui, para admoestar eu e você, para que eu e você possamos refletir que os melhores homens podem acabar assim, sem perceber. Salomão é o melhor exemplo disso. Ele acabou seguindo o caminho do velho rei,
Não necessariamente pelas faltas que tinha, mas porque fez a mesma coisa, esqueceu de como era a juventude. E assim, meus irmãos, a inquietude dos homens acaba por fazer. Perdeu o interesse das coisas. O arquiteto mais famoso do Brasil, Oscar Niemeyer, eu lembro do aniversário dele com 101 anos de idade. Quando deram a palavra para ele, ele disse: eu estou cansado da vida, eu quero morrer. Não tenho mais nada, já cansei de viver. Assim como Salomão e outros tantos. Cansa-se, perde as esperanças e aí a vida não tem mais sentido. Então Salomão é o melhor exemplo porque ele atingiu o pináculo da glória humana apenas para ser abandonado ali. Por isso é preciso, meus irmãos, por isso é preciso entendermos que o processo da degradação humana, das realizações que finalmente se revela cada vez mais vazio. E isso só vem nos revelar o descontentamento humano, o qual impede o homem de perceber a diferença entre o líder sábio e o insensato. Porque, embora seja bom sermos governados por um governo bom e justo, não podemos esquecer que isso passa a ser temporário. Porque a fama, a popularidade, ela é terrena e ela se esvai. São esquecidas e fazer dela o nosso principal objetivo é futilidade e vaidade. Então não faça disso, não busque. Finalmente, Salomão considerou que a fama, a popularidade em si mesmo, não tinha nenhum valor, nem mesmo o prestígio proporcionaria felicidade e contentamento duradouro. É momentâneo. Hoje eu sou feliz e eu busco alguma coisa amanhã para ser feliz, mas não é. E o mesmo é o mesmo que um monarca descrito aqui, que é substituído por um jovem brilhante, que romanticamente saiu da prisão em meio ao entusiasmo universal e rapidamente foi colocado no trono, mas da mesma forma ele caiu e foi esquecido. Porque é assim o ciclo da vida. Um substitui o outro. Conclusão. Quero concluir dizendo o seguinte. De todos os... Preste bem atenção nessa conclusão. De tudo aquilo que nós estamos dizendo. De todos os prêmios que a vida rebrilhantemente me oferece e te oferece, certamente o que mais vão de todos é a popularidade. Ou seja, a vida me dá hoje prestígio e popularidade, mas o que primeiro cai, o primeiro que vai, é a popularidade. A promessa da juventude é sempre preferida à petrificação da idade. Ou seja, eu prefiro a juventude, eu luto do que chegar à idade. E isso fica testemunhado pelas as passarelas da moda. Uma modelo hoje, daqui a 3 anos, ela já não brilha mais na passarela. A idade já não permite. Mas digo para você, mas a juventude inevitavelmente se tornará idosa. Você é jovem, mas daqui a pouco você chega à idade. Que Deus permita você ser um idoso. Então terá que tolerar a dor de ver o passageiro interesse da multidão que tinha para com você virar para o outro lado. Eu vou encerrar pedindo você que abra sua Bíblia em Provérbio 31, versículo 28 e 29. Provérbio 31, 28 e 29. Antes, porém, eu vou citar aqui o versículo de número 31. Desculpa. O provérbio de número 30. Nós vamos ler o 28 e o 29. Mas eu vou adiantar aqui lendo o 30. O versículo 30 diz: enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Por que a mulher que teme o Senhor, ainda que não tenha toda a beleza, ela será louvada? E quem a louvará? Vamos ler? Verso 28 e 29. Levanta-se seus filhos e lhe chama ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Então, a beleza, ela passa. Ela é vã, a formosura. Mas se você é um homem, uma mulher que teme ao Senhor, você será sempre louvado pelos outros e Deus vai aprovar isso. E Deus nos abençoe e nos faça cumprir a sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar. Amém.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinos. Nos ajuda, Deus, agora a praticar. Abençoa a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo, aqueles que não puderam aqui estar. Que o Senhor os acompanhe, os guarde e os proteja. Aqueles que estão enfermos, põe a tua mão e os tira do estado em que estão. Em nome de Jesus, nos dá um restante de dia abençoado, pois é o que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, lembrando, os pais, agora às 10h40, temos estudo com as professoras Valdirene e Lorena. E à noite, irmãos, o nosso culto, exposição de 2 Coríntios. Então, você que vai estar conosco, que ainda não colocou seu nome, coloque ali para que os nossos irmãos que ficam ali na porta possam ter o controle melhor. Então, até a noite. Deus te dê um bom dia. Amém.